Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Ismeri. Eu já estou há quase uma década no YouTube. Este não é meu primeiro canal, nem o único, mas é de outro segmento, né? O que eu tenho. E na minha vida, na minha formação, gente, eu sou professora de inglês. E mais eu atuei na área de empresas, tendo pequenas empresas a minha vida toda. E a que conclusão eu chego a essas alturas do campeonato? Que no Brasil, pequenas empresas não têm vez. É, gente, é isso mesmo. No Brasil, infelizmente, trabalhar e ser honesto não é sinônimo de que você vai ser bem-sucedido, de que você vai ser próspero, de que você vai ser realizado, de que você vai ficar bem financeiramente. Mas é o Brasil. Então a gente continua trabalhando e estamos aí firmes e fortes, tocando a vida conforme dá. Mas gente, esse aí é um ponto que vocês vão ver que tem conexão, tá? O que eu falei aqui agora, com o nosso assunto da Claudinha lá na frente. Quando chegar a hora, eu vou falar para vocês qual é o ponto em comum com esse assunto que nós vamos discutir hoje. Eu já havia gravado um vídeo, gente, sobre a Cláudia, tinha gravado um pouco ela falando, mas eu demorei para editar. A Alice também apareceu muitas vezes no vídeo, eu resolvi descartar e fazer outro. Vamos falar, gente, sobre mais um comportamento da Ana Hickman. Conforme o tempo vai passando, e eu gosto muito dessa área, Livinha, e eu gosto muito dessa área eu aprendi a observar o comportamento humano. E às vezes as coisas vão se encaixando, né? Logo no começo, eu já falei que tinha uma ligação com o pai dela, o que ela estava fazendo. E realmente depois muita gente chegou nessa mesma conclusão. Eu percebi isso com aquela reportagem, né, que teve da Record. E agora, gente, dá para perceber mais um pouquinho. Então vamos voltar aí em alguns pontos do que a Cláudia falou nas entrevistas, que a maioria, acho que todo mundo viu, porque muita gente já repassou, já replicou aquela entrevista que o Feltrin fez com ela. A Cláudia é uma pessoa que acompanhou a Ana, né? Durante 18 anos, acho que elas se conhecem. Só que vamos ser justos e vamos falar todos os pontos para um lado e para o outro. Porque por mais que a Ana esteja sendo cruel, temos que falar a verdade. Bom, gente, a Ana, desculpa, a Cláudia, ela fala na reportagem que ela é uma PJ. O que seria? PJ é a pessoa jurídica. Então, muita gente pensa que a Claudinha era uma funcionária da Ana. Mas ela não era uma funcionária, ela era uma prestadora de serviços. Por quê? Porque ela tinha uma empresa. Então, ela não trabalhava com a Ana com o vínculo empregatício de um funcionário normal. Então, quando fala-se assim, ela não recebia 13º, gente, PJ não recebe 13º. E ela não falou nada, ela ficou quieta quando foi questionada na questão 13º. Na questão da quebra do contrato, aí ela já tá certa, porque dependendo do contrato, você tem uma cláusula que às vezes você tem que pagar, né, a rescisão daquele contrato, e pelo jeito ela não pagou. A Ana não pagou a Claudinha nem os dias trabalhados e nem a rescisão. Gente, aqui, ó, de vez em quando aparece pernilongo. A lista desfilando aqui, com roupa na boca. Ainda bem que ela não está passando aqui na frente da câmera. Nem é roupa dessa vez, gente. É um saquinho de sabão em pó.
vazio. Deixa eu tirar dela, gente. Venha cá. Quem é que grava sossegado? Me fala. Uma coisa fofa dessa, querendo chamar atenção o tempo todo. Aqui tá ventando hoje. Então, provavelmente, esse aqui, o vazio, voou e ela pegou. Vai ficar com gosto de sabão na boca, tá bom? Oh, gente, perdão, mas a Alice faz parte aqui do cenário, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Se eu ficar bravo com ela, eles vão me denunciar aí de maus tratos animais. Então, deixa ela fazer o que ela bem entende. Aí, ó, confusinho aqui. Olha, o que eu faço, meu Deus do céu? Dá um tempo, tá? Tá bom? Perdão, gente, perdão mais uma vez. Mas vocês gostam de pets? Se gostam, vocês sabem como é. Bom, vamos continuando. Então, ela sendo uma pessoa jurídica, ela não vai receber certos direitos não, certos benefícios que um funcionário recebe, tá? Agora, o contrato, que nós não sabemos o que tinha nesse contrato, mas pelo jeito era apenas para auxiliar a Ana na questão de contratos, né, de fechamento de contratos, de campanhas, não era para serviços domésticos. E ela aceitou ficar fazendo tudo que era necessário, como arrumar louça lá deve ser do quadro de receitas, fazer compra em supermercado, ver as coisas do Alezinho na escola. Não que seja sempre, mas fez, porque, por exemplo, ela ajudou a arrumar o quarto da maternidade, mas a Ana só teve um filho, então ela fez isso uma vez, não era um serviço frequente. Só que as atividades eram diferentes, mas ela estava sempre fazendo uma atividade fora do que era o especificado no contrato. Então, nessa questão, ela pode entrar, até onde eu sei, com uma ação trabalhista, requerendo, né, o pagamento dos outros serviços que ela prestou. Na verdade, gente, eu não vou falar que eu concordo com isso, porque eu acho assim, a pessoa aceita na hora fazer e depois fica, né, fica esperando numa oportunidade, vai e ferra a pessoa. Isso acontece muito no dia a dia, nos ambientes de trabalho, onde as pessoas concordam, aceitam a tarefa e depois vai ferrar o patrão. Isso tem muito. Aí fala assim, mas o patrão explorou. Ele explorou porque você deixou. Vamos combinar que você podia falar, não, essa não é a minha função. Eu não trabalho mais aqui, ou então você me paga por essa função extra, tá? Então, vamos dividir, gente, que prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Na Terra, aqui, as leis valem de uma forma. No mundo espiritual, é outra lei, é outro critério, é outra cobrança, entendeu? Então, muitas vezes, nós fazemos coisas aqui que pertencem à lei da terra, dos homens, mas que nos prejudicam espiritualmente. Então, prestem muita atenção quando vocês forem fazer algo contra alguém, tá? Lei da terra, gente, conduz as pessoas a prejudicarem suas almas em muitas leis, mas muitas mesmo. E as pessoas acham que vão chegar na frente de Deus e vai falar assim, era a lei. Ele vai falar, qual? A minha? Porque, gente, lá só vale a dele, tá? Não vale aqui, o fulano sentou aqui numa mesa e deu a canetada lá, porque, por exemplo, vai lá, Alexandre de Moraes, faz a lei, dá a canetada, e ele vai chegar lá e vai falar assim para Deus, é lei. E a lei do Alexandre de Moraes vai valer lá em cima como se ele fosse o Deus do negócio. Não vai. Só dei um exemplo do Alexandre nem faz leis.
né? Parece que está fazendo agora, mas não faz leis. Mas todo o Senado, quem aprova as leis e tal, vai aprovar uma lei errada, que depois eu quero ver lá em cima pagar as contas. Então, gente, fiquem muito atentos nesse conselho. Lei da terra não é válida no céu. Tá? Se você quer entrar no céu, quando você sair desse mundo, você siga as leis de Deus e não dos homens. Bom, gente, isso foi só um assunto à parte. Então, gente, ela fazia muitas coisas. A que conclusão eu chego, que é inclusive o título desse vídeo aqui. Assim como uma criança mimada por pais, avós, professores, né, por quem está ao redor dela, faz com que a criança se torne insuportável, arrogante, prepotente, achando que ela pode tudo, que porque ninguém falava não para ela, o mundo também vai falar não. Todo mundo sabe que uma criança mimada, salvo raras exceções, ela vai lá na frente ter o mesmo comportamento, achando que todo mundo deve servi-la. E foi exatamente isso que eu vejo acontecer com a Ana. E nós temos dois lados. Sabe aquela história de que nós temos dois lobos dentro de nós e que o que vence é aquele que a gente alimenta mais? O que o Alexandre e a Claudinha fizeram durante esses quase 20 anos? Alimentaram o lobo ruim da Ana. Por quê? Porque eles faziam tudo o que ela queria. Então, eles fizeram com que ela acreditasse que ela mandava tudo, ela podia tudo, ela não precisava se desculpar com ninguém. Então, eles serviram ela a vida toda. Hoje eu vejo que ela trabalha bastante, trabalha, mas não trabalha mais do que os outros. Por quê? Porque ela aparece na tela, mas por trás, quem deixou tudo mastigadinho ali foram outras pessoas. Então a pessoa chega para fazer uma receita, mas já está ali tudo separado, alguém já foi no supermercado comprar, tem uma pessoa filmando do outro lado que depois vai editar e quando ela termina tem outro lavando a louça lá na pia. E aí ela vai para um outro trabalho, então ela só vai aparecendo. Por isso que ela dá conta de aparecer fazendo tudo, lavando o cachorro, cozinhando, montando árvore, plantando lá na horta. Por quê? Porque tudo foi preparado para ela antes. Então ela chega, ela faz a ação, ela sabe fazer. Mas ela faz a ação, ali o ambiente já está preparado e depois alguém vai dar conta de desmontar todo o cenário, como a Cláudia mesmo falou. E quem levou a fama do serviço bem feito? A Ana. E, gente, não que ela não saiba fazer, eu só estou falando que é muito mais fácil fazer dessa forma, não é? Então, o que a Claudinha fez, a Claudinha e o Alexandre, durante todos esses anos? Alimentaram esse lado da Ana, fazendo ela crer que ela é a última bolacha do pacote. Até mesmo os parentes. Se eles tivessem batido de frente com ela, talvez ela fosse uma pessoa que soubesse ser mais humilde, né? Mas ninguém batia, acho que, de frente com ela. As pessoas eram muitas vezes humilhadas, dispensadas, mas estavam sempre ali atrás dela. Então, é culpa total da Ana ter se tornado uma pessoa soberba? Talvez não, talvez seja dela mesmo, só que, como eu falei,
é o lado que você alimenta. Óbvio que não é só essas duas pessoas, né, gente? Não vamos jogar toda a culpa em cima do Alexandre e da Claudinha. Só que, como esses dois eram os que lidavam direto com ela e eram prestativos demais, eles eram o que mais alimentavam esse lado dela. E olha o que se tornou. Ela pisou em cima deles. Então, hoje, a Cláudia praticamente ficou a ver navios. Mas aí vai chegar naquele começo do vídeo que eu falei para vocês. Gente, eu sei, eu entendo ela. Porque comigo aconteceu a mesma coisa. O que eu ganhei, eu investi em filhos, eu investi no que era mais necessário, eu pus no momento, vamos dizer assim. E a Cláudia tem 3 anos de diferença meu. E aí, a vida passa tão depressa que se você não se prepara, acontece isso. Você chega perto da sua aposentadoria, quando você se dá conta de que você não planejou como deveria, já é tarde. Ainda mais no Brasil. Aí você tem que continuar trabalhando. Só que eu não ganhava, é óbvio, como a Cláudia ganhava. Ela ganhava, acho que muito bem. Mas a situação foi a mesma. A gente investiu nas prioridades, que é diferente, gente, de quem tem uma carreira aí, quem fica trabalhando com carteira aí, mas mesmo assim a aposentadoria, o teto é baixo. Só consegue se aposentar bem funcionário público. Não é culpa deles, vamos falar assim, é culpa do método do governo. Essa diferença nas aposentadorias. Então, os únicos que aposentam integral, aposentam cedo é funcionário público. Quem vai trabalhar com empreendedorismo, e se for pequeno, então, a tendência é chegar no final da vida em condições, não vou dizer precárias, mas é mais ou menos isso. Tipo assim, é um salário baixo. Nem que aposentar com o teto. A não ser que tenha várias pessoas na família. Senão, gente, não consegue pagar nem plano de saúde. Então, eu entendo esse lado da Cláudia, mas é um lado que já foi, né? Agora, se a Ana pagava a parte e não pegava um recibo, se ela pagava assim bonificações e não tinha recibo que ela não tem como comprovar, ela pode se ferrar assim na área trabalhista. E o Alexandre também. Por quê? Porque vai ser cobrado dos dois. Não vai ser só a Ana. Vão ser ambos, né, que vão ter que pagar isso. Então, nessa parte, gente, da Claudinha foi muito triste. Eu acho que a Ana não deveria ter feito isso. Era uma pessoa que a gente via nos vídeos, que estava sempre com ela. A Claudinha e o Gomes eram ali os guardiões ali, abrindo o caminho, tipo, vai viajar. A Cláudia já deixava todas as passagens, né, tudo encaminhado. Eles só iam. Era sempre assim. Tem sempre alguém abrindo a trilha e a Ana só indo, né? Então, gente, é muito difícil você ter uma pessoa prestativa e de confiança como ela teve com a Cláudia, desculpa, gente, com a Cláudia tanto tempo e ela chegou a falar isso, né? Várias vezes. Então, foi uma situação muito triste. Eu acho que a Claudinha não merecia as acusações. Também não acho que ela fez nada de errado na parte financeira. Acredito muito que não. Tá tendo uma confusão enorme aí que não dá para se entender. Inclusive, no último vídeo, quando eu falei assim, quem tira uma empresa tira 2, tira 3. E eu vi hoje, no Filtrim, ele falar que o Alexandre foi retirado de uma sociedade, mas não era aquela que eu vi. Aquela que eu falei no vídeo, era outro nome. Então, eu vou verificar, eu vou ouvir novamente, né, o vídeo dele, para tentar entender
Se só foi, se ele só foi retirado da sociedade de uma empresa ou de mais, ou se ela estava tirando ele de mais empresas. E não dá para entender, gente, por que fazer isso. Não dá. Não combina com a Ana que a gente conhecia. Você vê que a Claudinha falou que não achava que ela era má desse jeito, né? Que ela tinha esse lado perverso. Só que aí que tá. O lobo foi sendo alimentado muito tempo. E agora o lobo resolveu dar as caras, passando por cima de quem o alimentou. Então, gente, não é nenhuma acusação, porque não fizeram isso com intenção. Eles tentavam fazer o melhor para Ana. Só que sem perceber, eles paparicaram demais, eles mimaram demais, eles engrandeceram demais um ser humano que é igual a qualquer outro. E deu no que deu. E igual uma criança mimada, o resultado não foi bom. Então, gente, toma cuidado com o lobo que vocês alimentam, porque a consequência pode vir para vocês mesmos. Então, gente, essa foi uma reflexão sobre o caso, né, da Cláudia. E vamos continuar acompanhando e parece que vem mais bomba por aí, né? Mais notícia, porque essa história de retirar o Alexandre das sociedades não é legal, não é permitido. E a justiça simplesmente está servindo de tapete para Ana. Não sei que a gente não sabe quem são as pessoas, mas a Ana está passando por cima da justiça com uma facilidade que pobre nenhum conseguiria. Essa é uma vergonha para o Brasil. Gente, por enquanto é só. Um beijo a todos e até a próxima.